Oi, meu nome é Jéssica Brandão, sou artesã e arquiteta casada e tenho 3 filhos, gatos. Nesse canal teremos muito crochê, um pouco de tricô talvez e qualquer outra coisa muito legal que eu me arrisque a fazer. Oi, o tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsa toda colorida em crochê. Eu fiz a minha usando restos de fios, então eu aproveitei que eu tinha um monte de resto de fio com mais ou menos a mesma espessura, não precisa ser exatamente a mesma espessura. E aí eu juntei eles todos e aí eu fui tecendo essa bolsa, por isso que cada carreira tá de uma cor. O tutorial dessa bolsa eu dividi em 2 partes, então hoje a gente vai aprender a fazer toda a base da bolsa e o comprimento. No próximo vídeo vai estar as alças, o cordão e as últimas carreiras, que são as carreiras de barra. Eu vou começar o vídeo explicando como é que a gente faz para conseguir fazer a bolsa do tamanho que a gente pensou. A minha, eu tinha pré-determinado que eu queria uma base de aproximadamente 15 por 30 centímetros. E aí vocês vão ver lá no vídeo que eu cheguei muito perto desse resultado. E aí eu vou explicar para vocês como é que faz isso bem direitinho. E assim vocês vão conseguir fazer qualquer tamanho de bolsa. Então já junta aí todos os restos de fios que você tem aí na sua casa e bora fazer a bolsa. Vamos lá então começar a fazer a nossa bolsa. Eu pré-determinei mais ou menos as medidas que eu quero chegar. Então vai ser 30 por 30 por 15 centímetros. Então eu fiz um desenho aqui, a gente vai ter 15 centímetros aqui no fundo da lateral, 30 centímetros na base e mais 30 centímetros na altura. Eu quero chegar mais ou menos nessas medidas. Então eu vou explicar de uma forma que vocês vão conseguir fazer qualquer tamanho de bolsa, tá? Ó, eu sei que eu quero chegar numa medida de aproximadamente 30 centímetros por 15 centímetros de base da minha bolsa. Então, como é que eu faço as contas, né, pra conseguir chegar mais ou menos nessa medida? Eu sei que se eu tiver eu vou ter as minhas correntinhas aqui. A gente vai começar pelas correntinhas no centro e a gente vai trabalhar em redondo até chegar no comprimento que a gente quer. Então, se eu faço as correntinhas aqui no meio, para eu chegar a 15 centímetros, eu sei que eu vou ter que crescer 7,5 centímetros para cada lado. Então, é 7,5 centímetros aqui para baixo e 7,5 centímetros aqui para o lado de cima. E automaticamente eu vou estar crescendo mais 7,5 centímetros aqui nas laterais. Então, se eu tiver uma correntinha de 15 centímetros, eu vou crescer 7,5 para cá e 7,5 para cá, eu vou chegar nesse resultado de 30 centímetros, que é o resultado que eu quero. E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Eu tenho as correntinhas mais 7,5 para cada lado. Então, a gente trabalha em centímetro, que fica mais fácil a gente chegar na medida que a gente quer. Então, vamos começar. Eu vou usar uma agulha de 3,5 milímetros e um fio compatível para essa agulha. Ó, ele encaixa bem certinho aqui na cabecinha da minha agulha. A gente vai fazer 15 centímetros de correntinha. Na verdade, eu vou fazer menos, eu vou fazer uns 11 centímetros de correntinha, porque quando a gente colocar os pontos na correntinha, ela vai esticar e vai chegar mais ou menos nos nossos 15 centímetros que a gente precisa. Então, eu vou começar com o nó corrediço. Então, a gente faz um ezinho, segura ele aqui, insere a agulha dentro aqui do buraquinho, puxa a linha e ajusta. Então, a gente tem aqui um nozinho corrediço. E aí eu vou fazer aqui as minhas correntinhas. É só laçar a linha e trazer para dentro da voltinha que está na agulha. Laça a linha e traz para dentro da voltinha que está na agulha. As minhas correntinhas, sem esticar, elas estão dando 13,5 centímetros. Ó, tá até aqui, um pouquinho mais de 13,5 quase. E aí, se eu estico ela chega nos 15 centímetros que eu preciso. Então, eu vou deixar ela desse tamanho que ela tá. E aí, vocês fazem a mesma coisa para saber. Vocês fazem mais ou menos uns 12 centímetros, estica a correntinha na fita métrica e aí vê se atingiu os 15 centímetros que você precisa. Se precisar mais correntinha, faz mais algumas. Se precisar menos, desmancha um pouquinho. É importante que o ponto esticado, ele chegue a 15 centímetros. Então, a gente já tem aqui o tamanho da correntinha que a gente precisa. Eu vou fazer mais uma correntinha
para dar a altura do ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo dentro da segunda correntinha. Então, a gente vai pular essa que é a primeira e vai inserir a nossa agulha nessa daqui, que é a segunda correntinha do nosso trabalho. Então, para fazer o ponto baixo, a gente insere a nossa agulha no ponto da base, laça a linha lá atrás e puxa aqui pra frente. Laça a linha novamente e puxa ela por dentro das duas laçadas que estavam na agulha. Vou fazer uma corrente e mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto da base. Então eu vou pegar no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer o segundo, que é bem aqui nesse buraquinho. Então a gente insere a agulha, puxa a linha lá de trás para frente, a gente ficou com duas laçadas da linha na nossa agulha. A gente laça mais uma vez a linha na agulha e puxa por dentro das duas primeiras laçadas. E aí a gente fez o nosso segundo ponto baixo. E aí eu vou pôr um marcador aqui na quina para eu saber exatamente onde que eu tenho que fazer os aumentos das próximas carreiras. Agora a gente vai seguir fazendo só ponto baixo para cada correntinha da base. Então, para cada uma das correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo até chegar no penúltimo ponto. Aqui é o meu penúltimo ponto baixo da minha corrente. E agora, aqui é o último ponto da minha base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixo, uma corrente. Dentro do mesmo ponto do primeiro ponto baixo, a gente vai fazer mais um ponto baixo, outra corrente e ainda dentro do mesmo ponto, outro ponto baixo. E aí a gente fez o nosso cantinho aqui. A gente fez essa voltinha aqui do trabalho. E agora a gente vai continuar do outro lado da nossa correntinha. A gente começou aqui, fez todo esse lado, fizemos aqui a quina agora e aí vamos voltar fazendo essa outra parte aqui. Então eu vou inserir minha agulha no próximo ponto da base. E aí, ó, eu já vou aproveitar para esconder essa linha aqui, que é a nossa linha do início. Então eu vou deixá-la aqui no meu trabalho. E aí eu vou fazendo os meus pontos baixos com ela no meio. E aí ela já vai ficar escondida, não vai precisar fazer o arremate depois. Ó. E aí eu vou seguir fazendo isso até chegar no penúltimo ponto novamente, que é onde a gente vai terminar de fazer a quina do outro lado. Aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo da minha carreira. E agora a gente vai fazer o outro lado da nossa quina. Então a gente faz aqui, ó, no último ponto da base, um ponto baixo, uma corrente e eu vou fechar no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Eu vou deixar aqui os meus marcadores nas quinas de todos os lados. A gente sobe duas correntinhas para fazer o próximo ponto baixo da base. E aí aqui, onde está o primeiro marcador, a gente vai fazer um ponto baixo. A gente insere a nossa agulha, traz e faz um ponto baixo, uma corrente e dentro do mesmo ponto, outro ponto baixo. E aí eu vou voltar meu marcador aqui. E agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até chegar no próximo marcador de pontos. Então, ó, chegou aqui no marcador dos pontos. A gente tira ele. Aí a gente vai fazer um ponto baixo. Uma corrente. E outro ponto baixo dentro do mesmo ponto. E aí a gente coloca de volta o nosso marcador. Faz um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo dentro do mesmo ponto da base. E volta o marcador aqui para a nossa corrente, que é a nossa quina da próxima carreira. E agora a gente faz pontos baixos até chegar no próximo marcador. Então eu fiz aqui a última quina, vou voltar o marcador e aí a gente vai finalizar a nossa carreira
aqui fazendo um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Então, a primeira tá aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda. E aí nós finalizamos a nossa segunda carreira do trabalho. E agora vai ser isso. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, carreira por carreira, até atingir o comprimento que a gente deseja. Então agora aqui eu vou repetir todo o processo que a gente já fez na carreira anterior. Vou começar com 2 correntinhas. No próximo ponto da base eu faço um ponto baixo. E aí aqui onde está o marcador, eu vou fazer a quina, que é um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo dentro do mesmo ponto da base. Vai ser sempre assim até a gente atingir o tamanho que a gente quer. Eu vou fazer mais algumas carreiras e volto para fazer com vocês a mudança de cor. Agora eu vou fechar aqui, é a minha 4ª carreira, então eu vou fechar aqui na segunda correntinha do início da carreira, com um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar essa linha. Ó, essa pontinha aqui é a pontinha que eu vim escondendo daqui do comecinho, do nozinho, aqui por dentro. E aí eu já posso cortar também. E essa pontinha eu também vou escondendo conforme eu for crochetando a próxima carreira. Eu gosto de dar uma voltinha assim pelos pontos para ela não soltar, para não correr o risco de soltar depois. Agora eu vou começar a usar essa cor aqui, que é um azul escuro. Aqui é o nosso último ponto da carreira. Se vocês repararem, ela fica... Sempre quando a gente vai subindo a carreira, ela fica um pontinho diferente aqui, ó. E aí, eu vou começar a minha próxima carreira do outro lado, que é para disfarçar esses pontos, porque senão depois, conforme a gente vai crescendo o trabalho, ele vai aumentando, a gente consegue visualizar uma marca, um risco na peça. E aí, para isso não acontecer, já que eu cortei o fio, eu vou começar ele do outro lado, que aí quebra um pouco esse risco. Então, pra gente colocar outra cor é muito fácil. Insere a agulha num determinado ponto. Eu vou pôr aqui no cantinho, para ficar mais imperceptível. Então, a gente puxa aqui, e aí a gente faz as nossas 2 correntinhas de início. E aí aqui, ó, tá o fio que a gente puxou. E aí eu vou fazer os próximos pontos baixos, segurando ele também, que aí assim ele já fica escondidinho na peça. Então a gente insere a agulha aqui, ó, de frente para trás, e aí a gente já deixa ele posicionado aqui, para quando a gente puxar, ele já ficar preso. E aí a gente laça aqui e puxa, então a gente já tem aqui 2 pontos baixos. A gente insere aqui a agulha. Se ele ficar desse lado de cá, a gente não prende ele vai ficar solto. Então, ele tem que estar sempre por cima da agulha. Laça a linha lá e faz um ponto baixo. E aí, eu vou seguir normalmente fazendo o meu trabalho igual a gente estava fazendo nas outras carreiras. Ó, chega aqui. Chegando aqui na pontinha, eu vou tirar meu marcador. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente e o segundo ponto baixo dentro do mesmo ponto da base. E vou voltar o marcador de pontos aqui para a correntinha. E agora a gente vai seguir normalmente. A gente vai fazer isso até chegar no próximo marcador, e aí a gente vai fazer a quina, que é um ponto baixo, uma corrente, outro ponto baixo, e aí a gente vai seguindo o mesmo percurso, a gente vai seguindo da mesma forma até chegar aqui, que é o nosso último ponto da base, onde a gente vai fechar com um ponto baixíssimo e subir mais 2 correntinhas para começar a próxima carreira. A gente vai fazer isso até atingir a peça do tamanho que a gente quer. Eu fiz um total de 12 carreiras. E aí, as medidas ficaram... Aqui na lateral ficou com 14. E aqui no comprimento ficou com 31.
E eu vou deixar assim, que é a medida aproximada do que eu já tinha predeterminado para fazer a bolsa. Aí aqui, ó, minha última cor, eu vou cortar a linha e aí a gente vai começar a subir a nossa bolsa, fazer as laterais. Eu vou passar o fiozinho aqui por dentro das correntinhas para fazer o arremate. Eu vou começar a subir aqui pelo cantinho. Então, aqui é a correntinha que faz a minha quina. Eu vou colocar aqui a minha linha, ó, e puxo. Vou fazer 2 correntinhas, tá? Eu vou trabalhar agora em pontos altos. Se você quiser, você pode continuar ela fazendo ela toda em ponto baixo, ou pode ser meio ponto alto, e aí fica a escolha, cada um faz do jeito que achar melhor. Então eu subi aqui 2 correntinhas, eu vou já esconder essa linha aqui, então eu vou segurar ela aqui comigo enquanto eu for fazendo os próximos pontos e eu vou trabalhar em pontos altos. Então, para fazer o ponto alto, a gente dá uma laçada na linha, insere a agulha no próximo ponto da base, laça a linha lá atrás e traz ela para frente. Laça a linha, tira das duas primeiras laçadas da agulha, laça a linha novamente e tira das outras 2 últimas. Vamos lá, mais uma vez. A gente laça a linha, insere no próximo ponto da base. Laça a linha lá atrás e puxa para frente. Laça a linha, tira de dentro das 2 primeiras laçadas da agulha, laça a linha novamente e tira de dentro das outras 2. Fazendo ponto alto agora por toda a volta. E aí, como nós vamos começar a subir a peça, a gente vai fazer só ponto alto. Quando chegar aqui na pontinha, a gente vai fazer um ponto alto normalmente. Não precisa mais espaçar com a correntinha. Ó, cheguei aqui no meu marcador, eu tiro e eu vou fazer um ponto alto normalmente aqui nessa correntinha. E agora eu já vou pular para a próxima e fazer outro ponto alto. E aí eu vou seguir normalmente fazendo pontos altos até chegar no fim da carreira. Então a gente fez agora a carreira de pontos altos, uma carreira inteira. E aí eu mantive os marcadores aqui no cantinho. Eu vou manter no trabalho até finalizar, mas não é necessário. Se vocês preferirem tirar ele, não tem problema. Eu gosto de manter para depois eu saber certinho aonde vai estar o meio da peça para ficar mais fácil. Então aqui é o último ponto alto da carreira. E aqui a gente fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Como eu tô usando o resto de fio, eu vou trocar de novo a cor. E a partir de agora, eu vou usar as cores conforme eu for tendo fio. Então, as cores que eu tenho mais, eu vou fazer mais carreira. As cores que eu tenho menos, eu vou fazer menos carreira. Eu vou cortar e eu vou continuar com a próxima cor. Se vocês não forem cortar a linha aqui e for continuar com a mesma, façam 2 correntes ou 3 correntes para dar a altura do próximo ponto. E aí vocês continuam trabalhando ponto alto, um ponto para cada ponto da base. Então vocês vão trabalhando normalmente um ponto alto para cada ponto. Até dar a volta toda, chega aqui, fecha de novo com ponto baixíssimo e começa a próxima carreira. Como eu vou usar outra cor, eu vou cortar minha linha aqui. Vou deixar o marcador aqui no meu ponto, que é o ponto da quina da carreira, tá? E aí eu vou começar nessa outra aqui agora, a próxima carreira. Então eu vou laço a linha lá atrás, faço 2 correntes. E aí eu vou começar a fazer os pontos altos e já vou arrematando aqui, escondendo ele, a pontinha da linha que ficou aqui atrás. A gente vai fazer agora só carreiras de pontos altos até a gente chegar na altura que a gente deseja. Para minha bolsa, eu vou fazer mais ou menos até uns 30, 35 centímetros de altura. Eu vou fazer até 30 e eu vou ver como é que ficou, se precisa de mais ou não.
E aí eu vou fazendo as trocas das cores conforme a quantidade de linha que eu tiver. Então a nossa bolsa tá assim. Então aqui tá o fundinho dela. Aqui até essa carreira foram as carreiras da base da bolsa, né, do fundo. E aí aqui, a partir dessa vermelha, eu comecei a subir na altura. E aí aqui, ela já tá com 29 centímetros. Pronto, agora a gente já tem a base da nossa bolsa pronta e a altura também. A minha eu parei com 29 centímetros, depois no próximo vídeo a gente vai começar a fazer a barra e eu vou subir mais uns 5 centímetros aproximadamente. Então ela vai chegar quase nos 35 centímetros de altura total. Ah, outra coisa, eu pesei a quantidade de fios que eu tinha antes de começar a bolsa, então eu tinha 350 gramas de fio. O meu fio, ele era mais ou menos compatível com uma agulha de 3mm, 3mm e meio, só para vocês terem uma ideia. E aí no fim ainda sobrou um pouquinho de fio, eu não usei todo o fio que eu tinha separado. Então é isso, no próximo vídeo a gente termina de fazer a nossa bolsa. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho responder para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades. Um beijo e até a próxima!